Olá, pessoal do quinto ano. Vamos então para a nossa segunda parte aí sobre este módulo, a composição nutricional dos alimentos, né? E agora a gente vai ter algumas informações bem interessantes aí que a gente deve levar para a nossa vida, né? Os grupos de alimentos é o tópico que a gente vai trabalhar. A forma como nos alimentamos está diretamente ligada aí com a nossa saúde. Então, por isso, para fazer boas escolhas, é preciso saber quais são os nutrientes que compõem determinado alimento. Então, vamos conhecer quem são os nutrientes, né? O que seria isso? Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos. Elas são classificadas, né? Por exemplo, são exemplos, não classificadas, né? São exemplos os carboidratos, as proteínas, os lipídios, também chamados de gorduras, vitaminas e os sais minerais, né? Vamos então conhecer, né? O que cada grupo, cada exemplo desses nutrientes se enquadram em uma classificação mais específica. Alguns alimentos fornecem determinados nutrientes em maior quantidade do que outros. De acordo com a quantidade de nutrientes, os alimentos são classificados em três grandes grupos: os reguladores, os construtores e os energéticos. Nós vamos começar aqui, pelos reguladores, que é o grupo então dos reguladores. Olha lá, alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e fibras. E aí eles têm uma função no nosso corpo, tá? Qual é a função deles? Regulam o funcionamento dos órgãos, aumentando a resistência do organismo às doenças. E aonde a gente encontra eles? Nas frutas, nos legumes e nas verduras. Aqui então a gente tem uma imagem dos alimentos, né, com função, né, do grupo dos reguladores. Como a gente falou de fibras, olha lá, a fibra alimentar ajuda no funcionamento do intestino e pessoas com elevado consumo de fibras parecem apresentar menor risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, obesidade, entre outras. É encontrada em frutas, hortaliças, cereais integrais, né, e feijões. Recomenda-se o consumo combinado com a ingestão de água. Então é importante, né, além de frutas, legumes e verduras, que dentro delas a gente vai encontrar vitaminas, sais minerais e fibras, a gente ingerir água também, tá? Aí nós vamos agora lá, hortaliças. Entender o que é isso, né? A diferença de verdura, legumes, raízes, tubérculos e rizomas, né? Então, vocês já estudaram lá no segundo ano de vocês que as hortaliças podem ser classificadas em verduras quando as folhas da planta é que são consumidas. Então, quando a gente come a folha, a gente está falando de verduras. Como legumes, quando as partes comestíveis são frutos e sementes, tá? Frutos e sementes. E no caso de raízes, tubérculos e rizomas, quando são consumidas as partes subterrâneas da planta. Então, de acordo com a parte da planta que a gente come, a gente fala de verdura, legume, raízes, tubérculos ou rizoma, né? Resumindo, verdura, parte das folhas, legumes, frutos e sementes dessa planta, e raízes, tubérculos e rizomas é a parte subterrânea. O segundo grupo são o dos construtores, e aqui a gente tem uma imagem de alimentos construtores. Eles são ricos em proteínas, então esse é o nutriente que tem maior destaque. Qual é a função dele no nosso corpo? Olha lá, essenciais para a formação, o desenvolvimento e a manutenção de todos os órgãos e tecidos do corpo, e aonde nós encontramos leites e derivados como iogurte, manteiga, requeijão, queijo e ricota, carnes, ovos, sementes oleaginosas e grãos de leguminosas. E a gente vai entender agora algumas diferenças de sementes oleaginosas e grãos de leguminosas. A gente vai entender a diferença a partir deste textozinho aqui, que vai trazer primeiro para nós o que são os tubérculos. Então a gente precisa saber o que é um tubérculo, né? Que é a parte subterrânea, a gente já viu, mas qual que é a parte, né? Então são as partes que armazenam água e nutrientes em um caule subterrâneo. Então é o caule da planta que desenvolve embaixo da terra.
Essa reserva de nutrientes serve para fornecer energia à planta, exemplo, a batata inglesa, que é aquela batata que a gente faz a batata frita, o inhame e cará. Olha lá, então nós temos o caule subterrâneo, né, que acaba armazenando água e nutrientes. Então isso aqui é um tubérculo. Aí vamos entender o que são as raízes comestíveis, né? Então, olha lá, já não é o caule, são as raízes, são as partes que armazenam água e nutrientes, né? São as raízes. No caso, ó, assim como os tubérculos, essa reserva de nutrientes serve para fornecer energia à planta. E aí a gente encontra a beterraba, que é a raiz, o rabanete, que é a raiz, a cenoura, que é a raiz, e a mandioca, que é a raiz, né, que vai armazenar água e nutrientes. E aí nós temos os cereais. São as sementes ou grãos comestíveis de gramíneas. E aí a gente pode mencionar o trigo, o centeio, a aveia, o arroz e o milho, tá? O que vem a ser uma gramínea, já que está destacadinho em amarelo? São plantas que, em sua maioria, apresentam folhas com formato de lâminas. São exemplos: grama, trigo, arroz, aveia, cana-de-açúcar, o bambu, são tudo gramíneas. É claro que a cana-de-açúcar é uma gramínea que acaba, então, acumulando, né, muito açúcar no caule, né? Mas no caso dos cereais, são as sementes ou grãos comestíveis, né? Então a gente tem o trigo, o centeio, a aveia, arroz e o milho, porque são sementes, né, que a gente vai comer. E aí o último grupo, que são o grupo dos energéticos. E aqui a gente tem os alimentos, né, alguns alimentos energéticos. Aonde que a gente tem, olha lá, alimentos ricos em carboidratos e lipídios. Qual é a função deles no nosso corpo? Fornecem grande quantidade de energia para que o nosso corpo execute suas funções. E aí, exemplos. Então, a gente encontra nos tubérculos comestíveis, que são os caules, né, que armazenam água e nutrientes. Nas raízes comestíveis, que aí também armazenam água e nutrientes. Nos cereais, que a gente viu que são aquela semente de algumas gramíneas. E agora daqui a pouco a gente vai saber a diferença dos óleos vegetais, porque olha lá, de milho, de girassol, de soja e de canola. Então, nos cereais e nos óleos vegetais. Mais um texto para a gente poder entender agora o que seriam essas sementes oleaginosas, né? Que diz o seguinte, ó, apresentam alta concentração de proteínas e, ao mesmo tempo, grande quantidade de óleo. Por isso, elas também são fonte de energia. Exemplo, amêndoa, avelã, noz pecan, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, macadâmia, né? Amendoim, sementes de abóbora e de girassol. Tudo isso a gente considera como sementes oleaginosas, porque vão ter proteínas e também, né, óleo, né? Aí, olha lá, vimos o que são sementes oleaginosas. Vamos entender o que são os grãos de leguminosas. E aqui nós temos duas imagens. São as sementes comestíveis das plantas da família das leguminosas. As leguminosas são plantas cujas sementes se desenvolvem dentro de um fruto chamado vagem. Então, essa parte aqui, ó, é a vagem, é o fruto, e a semente fica ali dentro. Então, a gente tem, exemplo, feijão, soja, ervilha, grão de bico e lentilha, tá? Olha a semente de soja, olha a semente de ervilha aqui, né? E aqui nós temos, para abrir um parêntese, o ciclo de vida de uma planta de feijão. Então, olha lá, ó, representação do ciclo de vida do feijão, através da semente que estava dentro do fruto, né? Ela começa a germinar, surgem as primeiras folhas, né? A raiz vai aumentando, a quantidade de folha também, até surgir flores, frutos e daí as sementes. Lembrando que enquanto o embrião está dentro da semente, ali dentro é que ele vai ter todos os nutrientes necessários. A partir do momento que ele começa a enraizar e surgir as primeiras folhinhas, aí ele já começa a ter o seu alimento através da fotossíntese.
E aí nós temos as indicações, né, no material de vocês, 3 vídeos, Manual do Mundo, o endereço está aqui, ó, tinta invisível com amido de milho e iodo, alimentação saudável para crianças e obesidade infantil, né? Tudo isso aqui, ó, é o endereço eletrônico para vocês, né, encontrarem esses vídeos. E por fim, só uma atividade para recapitular: os nutrientes, vitaminas e sais minerais, carboidratos e lipídios e proteínas. Eles são classificados daí energéticos, construtores e reguladores, certo? Nós temos aqui reguladores, construtores e energéticos, né? E aí nós temos as funções, olha lá, ó. No caso dos reguladores, regulam o funcionamento dos órgãos, aumentando a resistência do organismo às doenças. No caso dos, deixa eu ver aqui, carboidratos e lipídios são os energéticos, fornecem energia para que o corpo consiga executar as suas funções. E as proteínas são essenciais para a formação, o desenvolvimento e a manutenção de todos os órgãos e tecidos do corpo, já que fazem parte dos construtores, ok? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!